aí, galera do Game Shark, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Penilhas e hoje estou acompanhada de alguém muito especial aqui da casa, Maxson Lima, de Antes do Pesadelo. Maxson, seja muito bem-vindo ao Game Shark. Olá, Bruna, todo mundo que assiste o Game Shark, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, ainda mais por um assunto tão maravilhoso, maravilhosamente profano, que é o assunto de hoje. Pois é, o assunto de hoje, inclusive, é Silent Hill. O Maxson vai trazer toda a sabedoria e paixão aí pela franquia para compartilhar aqui. E dor também, né? A gente sabe que existe. Para compartilhar aqui no Game Shark. Bom, para quem não sabe, Silent Hill é uma franquia da Konami que tem um impacto muito importante no gênero de horror e sobrevivência nos videogames. Desde 1999 foram lançados 8 games da série principal, além de produções audiovisuais, spin-offs e até projetos cancelados. Não disse quais, mas eu vou dizer eventualmente. Não disse, ninguém sabe, né? O cancelado da história, o projeto abortado da história, mas Silent Hill ele vem ali numa época que existiam muitos clones de Resident Evil. Resident Evil mostrou que existia um público gigante para jogo de terror em específico e criou o filão psicológico da coisa, né? Então grandes nomes já envolvidos que viriam a ficar conhecidos no decorrer da franquia, como o Keiichiro Toyama, que é um cara que hoje em dia é muito famoso, ele tá com um estúdio novo, ele escreveu e dirigiu o primeiro jogo. O Akira Yamaoka, que também é uma grande estrela aí das composições dos videogames, ele fez seu primeiro trabalho com o Silent Hill. Então é legal ver o momento histórico de 99 que o jogo saiu e como ele conseguiu seu próprio público, porque eram jogos bem diferentes, colocar ali Resident Evil lado a lado a Silent Hill. Sim, o primeiro jogo da franquia saiu para PlayStation 1 e foi produzido pela Team Silent, que foi um grupo dentro da Konami focado só na franquia. E no jogo de estreia, a gente acompanha Harry Mason, que é um cara comum que foi passar as férias com a sua filha, Cheryl, em uma cidade chamada o quê? Silent Hill. Só que perto de entrar na cidade, Harry desvia de uma garotinha no meio da estrada, bate o carro e fica inconsciente. Ao acordar, ele se dá conta que sua filha sumiu e a partir daí ele parte em busca da menina e muitas coisas malucas acontecem, né, Maxson? É interessante pensar que Silent Hill tá ligado muito a uma cidade resort, aquela cidadezinha interiorana que as pessoas vão para espairecer, esquecer dos problemas e tal. E é o que acontecia com os Mason, né? E numa dessas viagens eles adotaram essa criancinha Cheryl, que encontraram na beira da estrada, e quando eles estão indo lá, a esposa do Harry, que é um escritor, falece e eles encontram esse vulto na estrada, batem o carro e aí passa a ser o Have you seen a little girl, short, black hair, que ele pergunta pra todo mundo que ele encontra na cidade. Mas esse primeiro Silent Hill, ele tem uma questão muito enraizada no fanatismo religioso, em uma seita religiosa, em uma ordem ancestral que cultua uma entidade pagã. Então é um parecer bem diferente do que a gente vê no decorrer da série, mas já deixa enraizado muitos elementos importantes, como por exemplo o lance de como é a Silent Hill particular de cada pessoa ali, né? Como que são esses desdobramentos. No caso, o Harry é um cara tão ligado na filha que a Silent Hill que ele vê projetada ali é essencialmente muito ligada a essa filha. Não exatamente a Cheryl, mas essa menininha que aparece ali na estrada, que aí elas estão conectadas de uma maneira extremamente sobrenatural, profunda. E como que funciona os finais do game? Porque o primeiro Silent Hill ele tem 5 finais diferentes que vão sendo moldados pelo jogador dependendo do que acontece ao longo do gameplay. E vale mencionar que um deles é praticamente uma piada com aliens que virou uma tradição da franquia, por assim dizer, né? Silent Hill se inspira em muitos filmes, né? Esse aí é assumidamente no Ed Wood com Plan 9 from Outer Space e tal. Stephen King, esses fanatismos de filmes como O Homem de Palha, do Christopher Lee, tá tudo ligado ali de uma maneira muitas vezes até explícita demais. E os finais, eles estão diretamente ligados ao que o jogador faz, os itens que ele recolhe, algumas decisões que ele toma de uma maneira, não o que a gente vê hoje em jogo, que ele ramifica diálogos ou coisas assim, é um negócio mais implícito, né? Bom, Silent Hill, primeiríssimo, vendeu mais de 2 milhões de cópias e a nota do game é 86 no agregador de notas Metacritic. Até hoje, o game tem uma legião de fãs, inclusive o Maxson, e é considerado um marco na história dos games e por isso recebeu tantas sequências. A Konami, percebendo todo esse sucesso, não demorou muito para lançar o Silent Hill 2, né, Maxson? Sim.
O 2, ele mostrou como o Silent Hill pode ser muito vasto em proposta, né? Porque todo esse lance do fanatismo religioso, das entidades, deidades, divindades, não existe. É um negócio ainda mais fundo na psique daquele protagonista em específico, né? Dos traumas, das pulsões do James Sutherland, que é o protagonista dessa história, que também é mais um cara comum, ordinário, aí, que trabalha numa loja de conveniência e tal. E aí tem esse disparo que é muito marcante, né? A premissa básica do Silent Hill 2 é uma coisa extremamente impactante, né? Como que o cara recebe uma carta da esposa falecida, de novo pedindo para que visite Silent Hill no lugar que eles tanto gostavam, que aí fica essa linha de raciocínio. Silent Hill é uma cidade resort, turística, que as pessoas iam, e o James levava sua esposa lá que estava enferma, né? Como uma forma de convalescer, de se recuperar, como a gente vê logo na abertura, que é extremamente marcante. Silent Hill tem aberturas que, rapaz, marcam assim para tudo sempre, especial por causa da música também. E esses 2 primeiros jogos da franquia ainda também tem muita base em enigmas e resolução de quebra-cabeças, né? Você vê isso como uma peça, um dos pilares de Silent Hill? Sem dúvida, tanto que o 2 ele colocou níveis de dificuldade, inclusive para os quebra-cabeças, não só para você confrontar criaturas, que as monstruosidades de Silent Hill são muito icônicas. Aí quem assina é o Masahiro Ito, que é um grande designer de monstros. Ele conta informações valiosíssimas sobre a franquia no Twitter, eu recomendo muito seguir ele lá. E ele desenvolveu um dos monstros mais icônicos no 2, que é o Pyramid Head, ligado diretamente ao James. E os quebra-cabeças são parte fundamental do Silent Hill. O primeiro tinha uns excelentes, você provavelmente se lembra daquele do piano, com um poema envolvendo pássaros com as teclas do piano. O 2 ele ainda tem isso, né, esse nível de dificuldade a mais. E uma coisa muito interessante do 2 é como cada elemento do jogo está associado as problemáticas, a tudo que é enrustido no James, inclusive o que ele fez com a esposa dele, e uma personagem extremamente importante que surge nessa história, que é a Maria, que é uma projeção da esposa dele, sem todos os recalques, sem todos os problemas e todas as doenças da esposa dele. Lembrando que o Silent Hill 2, o desenvolvimento ainda estava nas mãos da Team Silent. O game fez muito sucesso, atingiu nota 89 no Metacritic e vendeu mais de 1 milhão de cópias em menos de um mês. E aí, é claro, a Konami não esperou muito tempo de novo para lançar uma sequência, mas antes disso eles lançaram uma versão estendida do Silent Hill 2 para Xbox, e o game ainda foi relançado em 2006 com um bundle que inclui o Silent Hill 3 e 4, além de um remaster para PlayStation 3 e Xbox 360 em 2012, mas vale a gente falar um pouquinho dessa versão estendida do Silent Hill 2. Por quê? Sim, porque a gente tem o desenvolvimento da personagem da Maria, né? Porque é muito interpretativo o que ela é. Ela é de fato uma personagem nesse jogo, ela existe. Então essa expansão conta isso, o Restless Dreams, né? Que inclusive chegou no PlayStation 2 na forma do Greatest Hits. E você citou aí a versão HD Collection, que tem o 2 e o 3, é melhor a gente esquecer essa aberração, porque é uma forma da gente acessar esses jogos dos consoles atuais, mas é péssimo, assim, é um remaster horroroso que inclusive teve problemas com código perdido, então teve aquela famosa placa de Silent Hill escrita em Comic Sans, então esse é o nível do HD remaster que eles fizeram, mas não deixa de ser uma forma acessível, né, da gente jogar os jogos, esses jogos tão icônicos lá de trás, mas eu recomendo ir atrás das versões originais, e caso você goste muito, você tem o Born from a Witch, que é um capítulo extra contando a história da Maria, é impressionante. E vale mencionar também, Maxon, que Silent Hill 2 celebra seus 20 anos de existência agora em 2021, em setembro. E por que você acha que o jogo é tão marcante assim nos videogames? Você já falou um pouco sobre isso, mas, por favor, fale mais. São as monstruosidades, a maneira como muito do que o personagem tá transposto nos monstros, desde dos manequins até as próprias enfermeiras, dos stray jackets, pessoas em camisas de força, o Pyramid Head como um executor que é muito interpretativa a figura dele ali, o James punindo a Maria várias vezes no decorrer do jogo, e a figura dele muito icônica, com aquele capacete, aquela faca gigante, e os momentos que ele aparece, a forma como a gente chega a desfechos diferentes, como o Silent Hill se molda de acordo com a pessoa, com cenas muito icônicas. A Angela é uma pessoa que foi molestada pelo pai, isso está transposto em chefões, assim. Então, são elementos de jogo um tanto quanto comuns, que estão traduzidos numa narrativa muito pesada, que não era comum de se ver, especialmente em videogame, especialmente em jogos tão populares, assim, de produtoras muito famosas. A Konami, no final dos anos 90 e dos anos 2000, era uma das maiores criadoras de jogos que tinha, então não era uma abordagem comum de se ver. A do Silent Hill 1 também não, mas ainda acho que é mais fácil de lidar com divindades e fanatismo religioso do que
a psique humana, com essa parte mais sombria do psicológico, do James, da Angela, da Laura, do Ed, desses personagens que são tão marcantes, projetados no Silent Hill. Um dos motivos, são inúmeros, né? Silent Hill é extremamente vasto. O Hiroyuki Iwako, que é o cara que dirigiu e escreveu, ele é um gênio. Pena que esses caras estão tanto afastados. Muitos deles foram trabalhar com o próprio Keiichiro Toyama lá na Sony fazendo Siren, que é uma franquia de terror bem menos popular, mas particularmente é meu jogo de terror favorito, e muito de Silent Hill tá lá traduzido de uma forma ou de outra. Galera, o Game Shark vai agora para um rápido intervalo, mas logo mais a gente tá de volta para falar do Silent Hill 3, do Silent Hill 4, da ocidentalização da franquia, então não sai daí. Segundo bloco do Game Shark começando, mas antes da gente se aprofundar um pouquinho mais na franquia Silent Hill, eu tenho um recado especial pra vocês. Eu sei que vocês já conhecem o Bites da Cacau Show, que são esses chocolates crocantes que a gente não consegue parar de comer. Eu tenho certeza que você já deu uma pausa ali no game pra comer um desses, né? Ou até mesmo durante o home office. Agora o que você não sabe é que tá rolando um festival de bites para você aproveitar essas maravilhas por um preço especial. São 2 bites de 100 gramas por R$ 15,90. Você não vai querer perder essas maravilhas, né? Essa também é uma oportunidade para você conhecer os novos sabores de bites. Tem de paçoca, gente, que eu amo demais, iogurte de morango, chocolate branco e o clássico chocolate ao leite crocante. Mas essa promoção é só para Cacau Lovers, o programa de benefícios para quem é apaixonado por Cacau Show. Então aproveita e começa a fazer parte. Acesse cacaushow.com.br ou vá até uma loja para se cadastrar, virar um Cacau Lover e dar um upgrade no seu game. Afinal das contas, não tem nada mais gostoso do que dar um play no seu jogo favorito com um bites do seu lado. Então vai lá, aproveita e compra agora. Cacau Lovers, a Cacau Show do seu jeito. Bom, de volta com o Maxon e a cidade cheia de névoa e coisas bizarras de Silent Hill, chegou a hora da gente falar do terceiro game da franquia principal, Silent Hill 3, que é uma sequência direta do primeiro jogo da franquia. Nele a gente joga e acompanha a história de Heather, uma adolescente que tem seu pai assassinado por uma mulher misteriosa que a faz ir para uma cidade no interior chamada Silent Hill. É claro, tem muitos mistérios e uma conexão bacana com o primeiro jogo, né, Maxon? Raramente a gente vê continuação direta na franquia. Na verdade, esse é o único caso mesmo, assim, né? Que aquela bebezinha de luz que saiu daquela entidade e tal, que é o chefão final do primeiro Silent Hill, cresce, vira Heather, e aí o pai, inclusive, muda de nome, muda de cidade, tenta viver uma vida tranquila, mas Silent Hill chega até essa família, e aí tem o papel de uma grande amiga da Alessa, que tem uma ligação com a Heather, querendo ou não, são a mesma entidade quando eram crianças. Então tem uns detalhes legais, tipo Claudia Wolf, o lobinho que elas desenhavam no colégio e tal. Então ela tá intrinsecamente ligada, ela acaba voltando pra lá. Acaba dando muito certo, assim. A gente tem uma personagem que se desenvolve de uma maneira sem precedentes na franquia. Acabou marcando justamente por isso, por mais que o jogo ele fique ali naquele mesmo terreno. Ele é muito visualmente impactante, um dos jogos mais bonitos do PlayStation 2, mas ele é bem o gameplay que a gente tá acostumado dos outros 2 jogos, e volta o lance do fanatismo religioso, assim. Sim, e aí logo depois a Konami botou a Team Silent para trabalhar mais uma vez, e de um pouquinho mais de um ano depois do lançamento do Silent Hill 3, eles lançaram Silent Hill 4 The Room, que foi lançado para PlayStation 2, Xbox e PC. E você gosta muito desse jogo, né, Maxon, ou não? Eu gosto, eu acho que ele é um tanto injustiçado, porque foi uma tentativa, assim, honesta de fazer algo diferente. Muita gente, na época, pensou que fosse um novo jogo de terror da Konami e colocaram Silent Hill ali no meio, mas a gente tem informações do próprio Masahiro Ito na internet dizendo que não, a franquia não tinha emplacado o sucesso que a Konami esperava no Japão, eles tentavam outros caminhos pra série. O Silent Hill The Room 4, The Room é justamente isso, mas tá intrinsecamente ligado a Silent Hill sim, por mais que seja numa outra cidade. A gente tem um personagem que, de novo, é um cara comum, o Henry ali vivendo a sua vida no seu apartamento, se vê trancado ali, e quando ele encontra um buraco no banheiro, ele é projetado para Silent Hill em lugares muito icônicos, que a gente passa a conhecer, por exemplo, um orfanato no meio da floresta, onde existia uma lavagem cerebral nas crianças, ou então um reformatório infanto-juvenil, que tem sequências muito, diria até traumáticas. E é legal pensar que um detalhe do Silent Hill 2, que é um assassino de uma revista sensacionalista, é o grande foco do Silent Hill 4, né?
O Walter Sullivan é o grande antagonista. Várias analogias ao apartamento em si, e é um tanto perturbador o lance do voyeurismo que o jogo prega, né? Porque quando a gente tá no apartamento em primeira pessoa, a gente não tava muito adaptado a jogar jogo de terror sob essa perspectiva. Então, dito isso, também foi revolucionário, influenciou sem dúvida nenhuma outros jogos, tipo Amnesia, uns anos depois. E por que você acha que o jogo não foi tão bem recebido assim? No Metacritic ele tem nota 76 para as versões de consoles. Você acha que é porque a galera não gostou dessa tentativa de mudar um pouco a franquia? Talvez, assim, o 3 fez tudo tão direitinho, assim, é um jogo tão redondo do que a gente estava acostumado a Silent Hill, e o 4 abriu mão de muitas características marcantes da série, como por exemplo o mapa, todo rabiscado, é um mapa que se faz em tempo real, os quebra-cabeças icônicos meio que nem tem nesse jogo, os grandes chefões, as monstruosidades são arrepiantes, mas não tem momentos tão marcantes da forma como foi feito no 1, no 2 e no 3, mas ainda assim eu acho válida essa tentativa. É um outro viés de Silent Hill que amarra também no lance do fanatismo religioso, traz uma figura tensa, né? O Walter Sullivan é um serial killer que tá aí pra fazer os seus 21 sacramentos, o último a ser assassinado os últimos, né? Justamente a vizinha, a Cynthia e o próprio Henry. Então, não sei, eu acho que é aquele tipo de jogo que por tentar é um tanto vanguarda demais, e aí ele é assimilado a longo prazo, eu não sei direito, mas ele foi mal recebido, era um processo. Inclusive conversando entre os meus amigos que eram fãs, de tipo, pô, é Silent Hill sim, não é um enxerto de Silent Hill, como muita gente dizia na época. Justo. Agora a gente entra, Maxon, na fase em que a Team Silent parou de desenvolver a franquia. A Konami decidiu passar para outro estúdio, é aí que entra o processo da ocidentalização de Silent Hill, e com isso surgiu o Silent Hill Origins, que é o 5º jogo da franquia, lançado para PSP e PS2 em 2007. E quem assumiu a responsa de desenvolver esse jogo foi o estúdio Climax Action. O que você acha desse jogo, Maxon? Cara, eu joguei ele no PSP quando lançou, então foi muito impressionante tecnicamente de ter um jogo de terror daquele nível num portátil, né? Tipo, foi sem precedentes em muitos sentidos nesse aspecto. O de PS2 chegou um tempo depois, é realmente um port problemático, mas no PSP ele foi impressionante. Então tem esse envolvimento, inclusive, de uma figura que tá muito em alta ultimamente, que é o Sam Barlow, que é um grande game designer de jogos como Her Story ou Telling Lies. Ele teve envolvimento com esse jogo, ele escreveu o roteiro, né, que conta a história do Travis, um caminhoneiro passando por Silent Hill, mas é um viés de um serial killer. Se você joga e pega os outros finais, a gente vê que o Travis é um cara do mal, assim, que mata mulheres que parecem com a sua mãe. Ele tem um passado tensíssimo aí, a mãe dele num sanatório em Silent Hill, o pai dele se suicidou na frente dele, inclusive são chefes do jogo, a mãe do cara, o pai do cara, então para você chegar nos outros finais, você descobre mais, inclusive daquela figura icônica do The Butcher. E aí é legal que, mesmo assim, contando muito da história do Travis e dos lugares icônicos pra vida dele, que traumatizaram a vida dele, tem muito também da Dahlia, a gente tem mais do passado do Dr. Kaufman, da Lisa Garland, de figuras que ficaram muito marcantes no primeiro Silent Hill e como ele se passa antes. Então tem ali um momento icônico do Travis entrando na casa dos Gillespie, resgatando a Alessa carbonizada, né, que é como ela é mantida moribunda aí para dar luz a uma entidade sobrenatural, uma deidade e tal. Bom, em 2008 a Konami lançou o Silent Hill Homecoming, que dessa vez foi desenvolvido por outro estúdio ocidental, Double Helix Games. O jogo foi o primeiro da franquia a chegar para a nova geração de consoles, sendo lançado para o PlayStation 3 e Xbox 360, além do PC. Suas palavras sobre esse game, Maxon? Ele foi anunciado como Silent Hill 5, hein? Mudaram de opinião aí no meio do caminho. Ele tem pontos interessantes, ele vem ali no sucesso do filme, ele é todo visualmente parecido com o filme, a maneira como a sirene toca e a gente tem a transformação para essa outra realidade e tal. A gente tem o Alex, que tá voltando para sua cidade natal de Shepherd's Glen, cidade vizinha de Silent Hill. Um ritual que deveria ter sido realizado não foi tudo pro buraco, tudo pro vinagre. Então, assim, ele é um jogo de terror bem convencional, ele tem um design de monstros legal, e ele traz a figura do Pyramid Head, que foi banalizada pelo filme, e banaliza nesse jogo de novo. Então, assim, como Silent Hill, ele não tem muito a dizer, pra ser muito honesto, mas ele, como um jogo de terror, tem pontos aqui e ali que merecem menção, como, por exemplo, o lance de ramificação de respostas, a maneira como a gente chega nos finais diferentes. E aí, logo em seguida, em 2009, veio o Silent Hill Shattered Memories. Ele foi lançado pro Wii, eventualmente ele recebeu versões para PlayStation e PSP também, só que ele tem ali todo um diferencial porque ele aproveita bastante das mecânicas do Wii.
Teve gente que curtiu, teve gente que não curtiu. O que você acha, Maxon? Assim, falando minha opinião, eu particularmente não gosto desse jogo, porque ele reconta a história do primeiro e ele se faria melhor uso de Silent Hill caso ele contasse a sua própria história, pra ser muito honesto. Mas, como um jogo de Wii, ele é muito impressionante. O meu maior problema com ele é como ele divide os momentos de exploração com os momentos de perseguição. Os monstros não são tão marcantes assim, e é uma característica muito presente da franquia, nesse jogo deixa de lado, mas ele volta com o Sam Barlow de novo escrevendo esse roteiro. Então ele tem nuances psicológicas fortes, tem uma reviravolta final que é bastante impactante, e foi de novo uma tentativa de revitalizar a série, remodelar, inventar coisas novas. Então, independentemente de eu gostar ou não, é extremamente válido. Bom, o Shattered Memories, ele até que foi bem recebido na versão do Wii, ele tem em média 79 no Metacritic e é considerado um dos melhores games da plataforma em seu ano de lançamento. Depois disso, galera, as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas, porque a gente começa a chegar no fim recente de Silent Hill que a gente conhece até então. Em 2012, a Konami lançou o último jogo da série principal, que é o Silent Hill Downpour, desenvolvido por outro estúdio, dessa vez pela Vatra Games. Esse jogo foi lançado para PlayStation 3 e Xbox 360, sendo também o único da saga com a possibilidade de ser jogado em 3D. Mas esse lançamento não rendeu boas vendas ou críticas tão positivas assim, rendendo nota 68 para a versão de Xbox 360 e 64 para PlayStation 3 no Metacritic. O que aconteceu, Maxon? Essa zona aí, né? Virou batata quente Silent Hill. O que a gente faz com essa série? Nem a Konami sabia na época. Tanto que foi nessa época que saiu o HD Collection, aquela zona toda. Saiu depois o Book of Memories, que também transformou Silent Hill em Diablo. E esse jogo, ele tem coisas honestas nele, como por exemplo tentar trazer a cidade de tanto semi-aberta de Silent Hill pra gente explorar, com missões paralelas. Então a gente tem esse cara que é um detento, ele tá sendo transferido, o ônibus onde ele está sendo levado cai e ele acaba fugindo para Silent Hill. A gente descobre do porquê que ele foi preso, quais foram as motivações dele, e tem umas coisas interessantes como um carteiro que aparece, um personagem extremamente misterioso que foi desenvolvido melhor em quadrinhos, né, com esse lance transmídia da série. O meu maior problema com esse jogo, para ser muito honesto, é o design de monstros, que é fraquíssimo, assim, que deixou de lado essa característica tão importante da série, mas tem puzzles legais, o próprio Alex é um personagem interessante, tem coisas bem sombrias, mas de novo, o quão Silent Hill é isso? Ainda mais comparado aos jogos japoneses, virou mais um jogo de terror X, assim, que as pessoas esquecem do que de fato é um Silent Hill marcante. É um período tumultuado para a série esse 2012, viu? E além desses games da série principal que a gente mencionou, a franquia apostou muito em outras variações. Então tem aí Silent Hill para arcade, tem Silent Hill para mobile, inclusive tem muitos games da franquia para celulares e smartphones, mas a gente não vai destacar eles aqui no Game Shark de hoje, porque duas coisas, a gente ainda tem que falar do Silent Hills, que foi cancelado, e também dos filmes da franquia. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco do Game Shark, a gente volta já já. Terceiro e último bloco do Game Shark de hoje, começando. Bom, como a gente já mencionou, Silent Hill é uma verdadeira franquia transmídia. Além dos jogos principais e derivados, a franquia também ganhou livros, mangás e até adaptações cinematográficas. E a gente vai começar esse bloco conferindo uma reportagem do Gabriel Benzi sobre os filmes de Silent Hill. Confere aí. Todo mundo sabe que adaptações cinematográficas de games quase nunca dão certo, salvo algumas exceções, né, Detetive Pikachu e Sonic? Mas calma lá que hoje vamos relembrar alguns filmes da franquia discutida hoje no Game Shark, Silent Hill. Mas antes de tirarmos as nossas próprias conclusões sobre os filmes, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre eles. Então bora começar falando sobre Terror em Silent Hill, que foi lançado lá em 2006. O filme é uma adaptação da história do primeiro jogo da saga Silent Hill e foi dirigido pelo francês Christophe Gans. O longa chegou em 2006, mas a ideia surgiu lá em 2001. Na época, Christophe, apaixonado pela franquia, decidiu que ele queria adaptar Silent Hill 2 para as telonas. Para conseguir os direitos do filme, o diretor mandou inúmeras cartas para Konami, todas devidamente ignoradas. Mas decidido a adaptar a franquia, ele foi lá e gravou um filme de baixo orçamento de 37 minutos e enviou para a produtora, o que conquistou o coração da empresa e fez com que o projeto fosse aceito.
Até agora tá tudo muito lindo, tudo muito poético, né? Mas calma lá que as coisas começaram a desandar quando o filme entrou de fato na pré-produção. Eventualmente, o diretor decidiu que não iria mais adaptar o segundo game. Então, para escrever o roteiro, a equipe escolheu abordar o conceito de Silent Hill e não apenas seguir o roteiro do primeiro jogo, como era a intenção da Konami. Dessa maneira, a narrativa teve grandes alterações, o que incluiu a troca de todos os personagens originais do jogo por novos. Terror em Silent Hill conta a história de uma família que tem uma filha adotada, Sharon da Silva. A garota tem pesadelos recorrentes e em um dos seus delírios fala sobre Silent Hill. A partir disso, sua mãe Rose da Silva decide ir até a cidade investigar. Chegando lá, ela se depara com a Silent Hill que já conhecemos do jogo, um local que vive entre duas dimensões, uma delas repleta de monstros que são os reflexos da psique humana. Além disso, há o culto que está em busca de um sacrifício para honrar um pacto e salvar as suas vidas. Além de aproveitar os conceitos de vários monstros de Silent Hill 2, o filme recria momentos do primeiro jogo, como a cena do acidente na entrada de Silent Hill. A adaptação ousada do clássico de terror dos games não agradou nada à crítica, tendo até hoje notas baixíssimas em site de crítica, com 29% no Rotten Tomatoes e 32% de 100 no Metacritic. Mesmo assim, o filme conseguiu agradar alguns fãs que apreciaram a abordagem ao conceito da franquia. Terror em Silent Hill custou cerca de 50 milhões de dólares e rendeu mais de 100 milhões nas bilheterias, o que garantiu uma sequência. Silent Hill Revelação começou a desandar antes mesmo de entrar em pré-produção. Dessa vez, Christoph decidiu sair do posto de diretor para priorizar outros projetos. E o roteirista do primeiro filme foi preso e também retirado da produção. Que começo, hein? Mesmo aos trancos e barrancos, o filme foi produzido como uma adaptação de Silent Hill 3, por ser a sequência direta do primeiro Silent Hill. O longa também serve como uma continuação de Terror em Silent Hill e começa com Christopher da Silva, pai adotivo da Sharon, enquanto eles fogem do culto da cidade amaldiçoada. Um toque interessante usado pelos roteiristas foi que durante as inúmeras cidades que os dois passaram enquanto fugiam, eles usaram vários nomes falsos. Dois deles eram Heather e Harry Mason, os nomes dos personagens originais que eles representam em Silent Hill 1 e 3. O filme conseguiu atingir o inimaginável, ser considerado pior que o primeiro e odiado não só pela crítica, mas pelos fãs também. Só pra gente ter noção, o filme tem nota 10% no Rotten Tomatoes e 16 de 100 no Metacritic. Mas mesmo assim, no começo do ano passado, o diretor do primeiro filme, Christoph Gans, afirmou que já está trabalhando em adaptar mais uma vez Silent Hill para as telonas. Será que dessa vez vai dar certo? Então já corre lá na hashtag GameShark e compartilha com a gente a sua opinião. Você já viu algum dos filmes de Silent Hill? Porque eu, sinceramente, vi só o primeiro e foi suficiente para não querer ver o segundo. Eu fico por aqui e devolvo vocês lá para Bruno e para o Maxon. Tchau! Maxon, qual é a sua relação com os filmes de Silent Hill? Muito amor, muito desgosto, um pouco dos dois? Tumultuada, eu diria, assim. O primeiro filme, eu tava num processo, assim, tão de... Eu odeio os filmes de Resident Evil que eu deixei de ver na época, eu vi muito tempo depois, justamente pra assistir o 2, né, o outro filme, o Revelação, que veio muito tempo depois. Muita gente gosta, e eu fico feliz que muita gente chegou a ter Silent Hill justamente por conta do filme, especial o primeiro. O Christoph Gans, que é o diretor, ele é um cara que gosta da série, apesar de ter aqueles, né, vamos transformar o Harry numa mulher, então muda algumas coisas na história que me incomodam mais com relação a, por exemplo, o papel da Dahlia. Então é aquelas coisas, né, de preciosismo, de você não curtir isso, aquilo. A banalização do Pyramid Head é meu maior problema com o filme, porque não faz o menor sentido, assim como também o jeito que as músicas são jogadas na história. As músicas de Silent Hill são muito marcantes nos momentos que elas surgem nos jogos. E aí você assiste um filme desse, tem uma música lá que tá simplesmente pra, né, celebrar uma panorâmica ali numa estrada. Então, tipo, esse é o meu problema. Mas nada que chegue perto do segundo, que seria o filme, a adaptação do 3, que coloca o Jon Snow como o Padre Vincent, que virou o par romântico da Heather no filme. Horrível ali, horrível papel, e transformaram o personagem completamente. Agora a gente vai voltar a falar sobre os games, só que chegou aquele momento da gente falar daquilo lá mesmo, do Silent Hills, o projeto cancelado recente que deixou muita gente de coração partido. Até hoje. Bom, até eu sou uma delas, tá? Eu não sou a grande entusiasta da franquia,
mas eu sou uma grande entusiasta de games de terror e o Silent Hills, o playable teaser dele me impactou muito, já vou dizer por quê, só pra gente contextualizar aqui. A Konami tava querendo mudar ainda mais a franquia, viu que não tava dando muito certo ali os lançamentos, e aí o que eles fizeram? Eles trouxeram um grande homem da casa pra trabalhar em Silent Hill. Hideo Kojima, o criador de Metal Gear, já tava ali, acho que ele já tinha lançado, já tinha finalizado o Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, né? Sim. E aí ele começou a trabalhar nesse novo jogo da franquia chamado Silent Hills, no plural mesmo. E aí o que aconteceu? Ele trouxe o Guillermo Del Toro, que ajudaria no roteiro do projeto, e ao invés de um trailer e screenshots, a Konami lançou um jogo, uma demonstração jogável, um trailer jogável, que ficou conhecido como PT de Playable Teaser. O PT chegou de graça no PlayStation 4 em 2014 e, cara, impactou muita gente. Demo ali em primeira pessoa, que você entra numa casa e aí você tá em loop naquele corredor, tem uns gatilhos bem bizarros pra você desbloquear. E eu lembro muito bem, Maxon, a loucura que era a internet tentando descobrir quais eram esses gatilhos. E eu tentando descobrir também. E aí a galera testava e não dava certo. Cara, foi uma sensação, vai. Gostando ou não, foi um estrondo o PT. Sem dúvida, pensa que tantos e tantos anos depois a gente tá aqui falando de uma demo, né? E o videogame, uma demo rara. A Konami conseguiu o grande feito de tornar um jogo digital raro. Um PlayStation 4 que tem esse jogo lá dentro, ele é caríssimo. Então a gente cuida muito bem do seu, eu também tenho. Acho que eu não devia revelar isso em rede nacional. Os artigos mais... relíquia, redoma de vidro e tal, o corredor em L mais infame dos videogames. Uma outra figura também que é bom sempre colocar aí junto com o Norman Reedus, né, que seria o protagonista, o Guillermo Del Toro, é o Junji Ito, o mangaka do terror. Pra mim, o maior gênio do terror dos últimos anos, também estaria envolvido com isso, mas, né, durou pouco esse sonho / pesadelo. Todo dia eu vou dormir, todo dia eu acordo pensando que esse jogo não existiu, que não aconteceu. Mas a gente teve um gostinho de como seria o Hideo Kojima fazendo um jogo de terror, que é interessante dizer também que pouco tempo antes ele ele coproduziu, tá ali o Kojima Productions estampado no Lords of Shadow, que foi a revitalização de uma outra grande franquia da Konami, que é Castlevania, né? Então, meio que iam colocar o cara pra resolver os problemas de tudo quanto é jogo ali na época, e a gente sabe o que aconteceu, infelizmente o jogo não existiu, o que existiu é a história e o quanto isso marcou uma geração de jogadores e uma geração de desenvolvedores também, né? Bom dizer que uns anos antes a gente tem outro grande jogo de terror, que é o Amnesia The Dark Descent, que influenciou muito também o Direcção. Então, entre os pilares dos jogos mais impactantes, não é todo dia que um jogo de terror e tão assustador assim, tão barra pesada assim, ele atinge a popularidade que atingiu o PT, o Silent Hills, né? Não é todo dia. Cara, foi absurdo. E assim, sendo bem sincera, todas as vezes que eu joguei, mesmo depois de ter terminado e começar outro ciclo, eu sempre tomei um susto com a Lisa, que é a fantasma lá da mulher que fica dentro da casa. Porque às vezes os gatilhos não funcionam como eles deveriam funcionar da primeira vez que você fecha, e aí coisas aleatórias acabam acontecendo. Tantas vezes que eu já tomei susto com ela. Então eu acho que Silent Hills tinha muito potencial de ser um baita de um jogo, de revigorar aí a franquia. O projeto foi cancelado em 2015, a Konami e o Kojima estavam tendo ali supostos atritos. Depois disso a gente sabe que o Kojima saiu da empresa para fundar seu novo estúdio, Kojima Productions, e aí veio o Death Stranding, que também tem Guillermo Del Toro, tem Norman Reedus. Tem o Junji Ito também, Jorge. Tem todo mundo. Tipo, tem todo mundo ali, toma Konami. A boa mas e agora, Maxson? O que será que vai acontecer com Silent Hill? Porque todo mês sai um rumor novo que a Sony tá desenvolvendo, que eu tô desenvolvendo, que você tá desenvolvendo em Silent Hill. O fundo de quintal, você espera, né? da franquia? Na casa da minha mãe estão desenvolvendo Silent Hill. Sim. Cara, assim, o que a gente tem de concreto, que eu nem sei o quanto isso tá associado a Silent Hill, teve aquela não vou dizer nem entrevista, teve umas aspas muito marcantes do Akira Yamaoka falando que tava produzindo um novo jogo de terror, trabalhando um novo jogo de terror, que é o que todo mundo pede pra ele há tempos.
pouco tempo depois essa entrevista foi tirada do ar, essa matéria foi tirada do ar. O Bokeh Game Studios, do Keiichiro Toyama, tá trabalhando em um jogo novo de terror, que ele ainda não revelou o que é, mas ele também em entrevistas disse que é de um projeto envolvendo uma grande produtora japonesa. Então tá nesse chove não molha faz muito tempo. A franquia tá, tipo, largada, é isso que a gente tem hoje. Já há anos, né, desde o cancelamento, a gente não tem absolutamente nada de novo, e eu não tô nem contando o patinco da vida, porque senão a depressão só aumenta. Então, assim, é bom manter os pés no chão, por mais que sempre que tem um novo evento a gente fica pensando, será? Eu lembro no último PlayStation lá, no evento Station of Play, que ou então foi no Game Awards até, que falou, agora vocês vão ver aqui a volta de uma grande franquia de terror. Aí era o jogo do Evil Dead. Falei, rapaz, que mancada, tipo, beleza, eu amo Evil Dead, mas né, foi pesado. Então a gente vive esse sofrimento aí. O fã de Silent Hill sabe como é sofrido você curtir essa franquia. Maxon, nosso tempo acabou. Queria agradecer a sua participação aqui no Game Shark, trazer todo o seu conhecimento sobre Silent Hill. Foi muito especial, obrigada mesmo. Pô, eu que agradeço, fico muito feliz. Falar de Silent Hill é uma alegria na minha vida, é uma franquia que me marcou em muitos aspectos, e fiquei feliz de estar aqui no cenário do Antes do Pesadelo para coroar esse momento tão marcante de participar aqui. Tava com saudade de aparecer no Game Shark também, viu? A minha participação gostava tanto, então foi de um jeito bem marcante para mim. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado, e valeu mesmo, Bruna. E não vai ser a última vez. Gente, obrigada por acompanhar o Game Shark até aqui. Um beijo, se cuidem, até mais. Tchau.